Salve fiel, salve nação corintiana. Corinthians encaminhou a contratação do técnico Ramon Dias. O anúncio deve acontecer nas próximas horas. Depois de muita insistência no Fábio Carille, o Corinthians definiu aí a contratação do treinador argentino Ramon Dias. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Comenta muito aqui nos comentários. Deixa a sua opinião se a diretoria do Corinthians acertou na escolha do Ramon Dias. E o Salazar conta agora notícias exclusivas do Corinthians de todos os detalhes dessa negociação entre o Corinthians e o Ramon Dias. Mas antes da gente assistir, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar e o Cereto atualizando pra gente todas as novidades do Corinthians, tá bom? Muita coisa importante, o Corinthians definindo a contratação do Ramon Dias para assumir o Timão. Dá só uma olhada, fiel. Bem, vamos falar do Corinthians, que já tem um novo técnico, praticamente já tem um novo técnico, né? O Ramon Dias será anunciado como novo técnico do Corinthians. Aliás, que confusão danada. Primeiro, o técnico acertado era o Ramon Dias. Depois, o técnico quase acertado era o Fábio Carille. Depois, o Corinthians acertou com os dois técnicos, com o Fábio Carille e com o Ramon Dias de uma vez só, né? Já tinha acertado verbalmente com os dois técnicos, com o Fábio Carille e com o Ramon Dias. Depois, o Corinthians não conseguiu dinheiro para bancar a multa rescisória do Fábio Carille, né? E houve uma rejeição também nas redes sociais em relação à contratação do Fábio Carille, o que fez com que o Corinthians desse um passo atrás. O Fábio Carille também não conseguiu se desligar lá do Santos Futebol Clube. O Corinthians queria que o Fábio Carille pagasse a multa do Santos Futebol Clube, 2,5 milhões de reais. E depois o Corinthians pagaria essa multa ao Fábio Carille. Houve uma indecisão em relação a isso. O Corinthians acabou optando por voltar atrás e conversar novamente com o Ramon Dias. Ramon Dias, que deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Corinthians. O Corinthians avança pela contratação do técnico argentino Ramon Dias, técnico de 64 anos. Tem conversas avançadas com o Corinthians. Está próximo de ser contratado como novo técnico da equipe. As duas partes discutem os últimos detalhes para que ele seja anunciado como substituto do Antônio Oliveira, demitido na última terça-feira. O Antônio Oliveira foi demitido na última terça-feira e desde então o Corinthians não tem técnico, né? É inacreditável a falta de competência da direção do Corinthians em relação a isso. Aos 64 anos, Ramon Dias tem 64 anos, está desempregado desde abril, quando deixou o Vasco. Foi demitido pelo Vasco e passava férias na Europa. Está passando férias na Europa, portanto. A primeira opção corintiana para comandar a equipe, como eu disse, era o Fábio Carille. Mas o Fábio Carille conversou com a diretoria do Santos e concordou em permanecer na Vila Belmiro. Vai permanecer na Vila Belmiro, portanto. O Ramon Dias fez história na Argentina, sendo um dos treinadores mais vencedores do país. Pelo River Plate, ele foi 6 vezes campeão argentino. Olha só, 6 vezes campeão argentino comandando o River Plate. Além de ter conquistado a Libertadores da América também pelo River Plate e a Supercopa da Libertadores também pelo River Plate. Também conquistou um título nacional com o San Lorenzo da Argentina. Portanto, um técnico super vitorioso lá no futebol argentino. Antes de salvar o Vasco do rebaixamento, o ano passado ele foi técnico do Vasco e salvou o Vasco do rebaixamento. Talvez seja o grande pré-requisito para ele ser o comandante do Corinthians, né? Porque ele tem no currículo salvar o Vasco do rebaixamento. E pegou o Vasco na zona de rebaixamento e conseguiu livrar o Vasco do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele estava no Al Hilal da Arábia Saudita antes de comandar o Vasco. Ele foi técnico do Al Hilal da Arábia Saudita, clube que também defendeu entre 2016 e 2018. Aliás, no Al Hilal da Arábia Saudita, ele eliminou o Flamengo do Campeonato Mundial Interclubes. O Ramon Dias, veja você, justamente pode ser o comandante do Corinthians no jogo contra o Vasco, né? O time que ele tem vínculo ainda está vinculado com o Vasco. E isso é um imbróglio, é outra novela que o Corinthians vai ter que resolver. Porque é o seguinte, no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, ainda consta
que o Ramon Dias é o técnico do Vasco. Isso porque ele alega que ele foi demitido e por isso o Vasco teria que pagar a multa rescisória e o Vasco alega que ele pediu demissão. E por isso o Ramon Dias, e o Vasco alega que o Ramon Dias é que teria que pagar a multa rescisória. Então, portanto, ainda está no boletim informativo diário da CBF. Isso como técnico do Vasco, o Ramon Dias. O Corinthians vai ter que resolver essa situação para ter o Ramon Dias como seu treinador. Mais detalhes da carreira do Ramon Dias. Como eu disse, foi técnico do River Plate, foi técnico também no River Plate, ele foi super campeão, como eu disse, foi técnico também do Oxford United, no futebol da Inglaterra, foi técnico do São Lourenço, onde foi campeão também, foi técnico do América do México, foi técnico do Independente da Argentina, também técnico do futebol argentino, ele passou por várias equipes, foi técnico da seleção do Paraguai, técnico do Al Hilal da Arábia Saudita. Como eu disse, no Al Hilal da Arábia Saudita, ele eliminou o Flamengo do Mundial Interclubes, foi técnico do Al Ittihad dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, do Al Ittihad da Arábia Saudita também, foi técnico do Pirâmides do Egito, foi técnico do Libertad do Paraguai, no Brasil. No Brasil, além do Vasco, ele foi técnico do Botafogo, foi técnico também do Al Nasser, dos Emirados Árabes, e foi técnico, como eu disse, no Vasco da Gama do ano passado. Então, portanto, Ramon Dias deve ser anunciado nas próximas horas como treinador do Corinthians para a sequência do Campeonato Brasileiro. E deve já estrear na quinta-feira contra o Vasco, na quarta-feira contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é no Rio de Janeiro, no estádio São Januário, e é um confronto direto pelas últimas posições aí do campeonato. Corinthians que perdeu para o Cruzeiro e continua na zona de rebaixamento. O que você achou da contratação do Ramon Dias? Deixe aqui o seu comentário. Salve, fiel. Continuando falando muito do Corinthians ainda, o Corinthians encaminhou aí a contratação do técnico Ramon Dias, deve ser o novo treinador do Timão, deve ser anunciado nas próximas horas, falta apenas a assinatura do contrato, e o Ramon Dias deve comandar a equipe aí no Campeonato Brasileiro. Eu queria muito que você deixasse a sua opinião, se você concorda com essa contratação do Ramon Dias. O Ramon Dias que foi super caminho, ele deixou alguns trabalhos bons, né? Alguns clubes, como por exemplo o Al Hilal, como o River Plate. Na última temporada esteve no Vasco e salvou o Vasco da Série B. Então, o Corinthians, tendo em vista isso, como não conseguiu fechar um acordo com o Carille também, é bom se falar, então está assinando aí com o Ramon Dias. Deixa a sua opinião nos comentários se esse nome agrada a vocês, se o Corinthians fez certo em contratar o treinador argentino, né? Só que existe uma questão já de começo. Como o Corinthians vai enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite em São Januário, o técnico argentino não gostaria de enfrentar o Vasco por ter aí uma identificação com o Vasco da Gama, segundo a informação do jornalista Lucas Pedrosa, né? Então, tanto o Ramon Dias como o filho dele, Emiliano Dias, expressaram aí a sua vontade de não estrear contra o Vasco da Gama em São Januário. E tendo em vista isso, o Ramon Dias deve comandar a equipe no próximo dia 16 de julho, 17ª rodada contra o Criciúma na Neoquímica Arena. Ramon Dias que chega para substituir o Antônio Oliveira, que foi demitido na semana passada por conta de estar entregando aí maus resultados, né? Deixa a opinião se o Corinthians fez certo em fechar com o Ramon Dias, tá bom? E uma informação também é que o Corinthians renovou o contrato do Fagner. O contrato do jogador se encerrava em dezembro desse ano e o Corinthians renovou o contrato até 2026. O Corinthians fez certo em renovar o contrato com o Fagner, fiel? Deixa a opinião de vocês nos comentários também, se o Fagner merecia aí esse contrato renovado até 2026, hein?
Corinthians que está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro e está aí na zona do rebaixamento com apenas 12 pontos. É uma vergonha a situação do Corinthians. O Corinthians que deve se mexer aí na zona a partir do dia 10, na janela de transferência, já acertou com o goleiro Hugo, tem contratações vindo para o Corinthians, caso do Charles, que está na Dinamarca. Também está na mira do Corinthians o Alex Santana, que está na reserva do Atlético Paranaense, vem para compor elenco. E o Hugo Souza é o único reforço até o momento aí, anunciado pelo Timão, tá bom? Deixa a sua opinião sobre tudo que foi falado aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela audiência de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!